Olá, pessoal. Estou aqui para falar um pouco mais sobre filosofia, desta feita sobre um assunto pertinente, né? Um assunto bem interessante e sobre um conteúdo que particularmente gosto muito e também é sobre os primórdios da filosofia, né? A busca da verdade, na realidade, é algo que nós, seres humanos, estamos buscando diariamente, né? É algo que nós, todos os dias, estamos almejando e sempre tentando buscar a verdade. A verdade sobre o quê, professor? Sobre alguma coisa. Sempre queremos encontrar uma verdade sobre alguma coisa, tá? E aí, por que eu falo essa verdade de forma tão genérica assim? Porque a verdade, ela é muito associada ao seu questionamento, à sua dúvida. Então não adianta eu buscar uma verdade sobre exemplo, tá? Sobre economia, se a minha dúvida é sobre existência, tá? Então nós não teremos assim em tese todas as respostas, porque a nossa mente não consegue alcançar diversas instigações, tá? Nós geralmente passamos uma vida eh, tentando buscar verdade sobre aquilo que mais nos aflige, porque algumas outras coisas a ciência hoje já consegue nos trazer uma resposta. E quando essa resposta é comprovada, ela nos alivia. Mas aquilo que me traz uma resposta que eu diria assim, sendo uma resposta inconclusa, uma resposta que eu não me satisfaço, né, que eu não me tenho por satisfeito, eu consigo, através dessa resposta, tentar encontrar para ela, ter mais algumas instigações para aquele questionamento inicial e, quem sabe, encontrar alguma nova verdade. Bom, então esse capítulo ele é bem interessante. Nós vamos fazer vamos andar ali de forma concomitante com a antiguidade no sentido filosófico e também com a Idade Média, tá? O capítulo que fala sobre a busca da verdade é o capítulo 9, tá aí no livro de vocês, tá? E ele é intitulado da forma como está ali escrito, Busca da Verdade, Antiguidade e Idade Média. É interessante que eu trago aqui as principais noções do capítulo, né? E vocês, entendo alguma dúvida sobre o respectivo conteúdo, vocês podem tranquilamente olhar no livro aí, ler o próprio livro e aí me trazer essas dúvidas através do chat, através do WhatsApp, vocês têm o contato no nosso grupo da escola, e também aqui mesmo no bate-papo do YouTube, vocês podem deixar as dúvidas de vocês, e aí nós vamos trazendo para vocês os devidos esclarecimentos. O importante é não ficar ou não estar com dúvida, tá bom? Então, no que consiste a busca da verdade, né? Quais são os meus critérios? O livro traz para a gente duas coisas. O que é preciso buscar, eu não diria o que é preciso, né? Quais são os elementos básicos, tá, gente? É importante vocês entenderem isso. Os elementos são básicos, não são os elementos totais. Elementos básicos para a busca dessa verdade, e o livro também vai trazer para a gente como é que acontecia na prática essa praticidade desses elementos básicos na antiguidade, tá bom? Então vamos lá, o livro ele nos traz de forma inicial a questão da teoria do conhecimento, né? Ou gnoseologia, como a gente entende. O que era essa gnoseologia ou teoria do conhecimento hoje, né? A gente vai para a definição etimológica da palavra, né? A gnoseologia era uma ciência que tratava a respeito da origem das coisas, obedecendo alguns princípios ou utilizando alguns critérios naturais, critérios casuais, critérios científicos, tá? Critérios sociais, ou critérios existenciais também, e eu diria até que teológicos também, tá? Teológicos, mas fazendo referência não à figura do Deus que nós entendemos hoje, mas aos deuses existentes na época, tá? E aí, obviamente, a gnoseologia, ela nos traz
todo esse, a teoria do conhecimento que nos traz toda essa vertente de conhecimentos, e dentro dessas vertentes, muitos filósofos acabaram por engrenar ali por uma dessas opções da gnoseologia para tentar encontrar a verdade sobre, acho que a coisa que nós mais buscamos na nossa vida, que é o pós, né? Para onde vamos, o que que a gente vai fazer depois desta vida, como a gente chegou aqui, porque acredito que existem outras dúvidas além dessa, mas são dúvidas comparadas a essa perenes, tá? Dúvidas passageiras, dúvidas que vêm e vão, porque acredito que exista no ser humano, uma curiosidade desde a sua concepção racional de existência, tá, até a sua morte ou até a sua consciência, sobre esse campo que eu acabei de falar para vocês, de onde vim, para onde vou, como será o nosso fim, né? E alguns filósofos permearam por alguns campos da gnoseologia, da teoria do conhecimento, para tentar comprovar isso. As principais navegações sobre esse campo de conhecimento a gente encontra na filosofia pré-socrática, tá? Com alguns dos principais filósofos, né? Platão, a gente vê ali Anaxímenes, Anaximandro, Demócrito com a teoria atômica e tantos outros, tá? Mas de todos esses, o livro trouxe para a gente como principal norte as teorias de Heráclito e de Parmênides, né? Por que que esses dois navegaram tanto pela gnoseologia, pelo campo da teoria do conhecimento, né? E ali tem filosofia pré-socrática, porque eles eram entendidos, estavam ali no tempo pré-socrático, né? Muitos, eu já expliquei isso para vocês, muitos filósofos conviveram, são entendidos como pré-socrático, ou seja, né? Como que se viessem a nascer, com relação à sua idade, nascer antes que Sócrates, mas alguns foram contemporâneos de Sócrates, mesmo sendo pré-socráticos. Isso era por causa da sua forma de pensar, né? É como se eu tivesse hoje, é a mesma coisa de você, às vezes você classifica alguém como antigo ou como novo por sua forma de pensar, né? Ah, mas fulano pensa de forma muito antiga, né? E o indivíduo está aqui hoje. Hoje mesmo na sociedade nós temos indivíduos que pensam muito mais tecnologicamente falando, né? Muito mais à frente, e alguns outros que não conseguem acompanhar esses indivíduos e são ali tarjados como atuais ou como antigos, tá? Então, com Sócrates acontecia do mesmo jeito. Heráclito e Parmênides, eles tinham um conflito interessante sobre a origem do mundo, tá? E qual seria o futuro do mundo. Heráclito era entendido como filósofo do movimento, enquanto que Parmênides o contrário. Parmênides dizia que o filósofo era estático, ou o ser humano era estático. O ser não se movia, eu não diria fisicamente, mas os dois falam no sentido de alma, tá? Para Parmênides, desculpa, para Parmênides, a alma do indivíduo ela não era moldada, ela não se movimentava como Heráclito afirmava que ela se movimentava. Vamos primeiro falar de Heráclito. Heráclito de Éfeso, né, um filósofo que nasce em Éfeso, por volta do ano, na cidade de Éfeso, por volta do ano 300 a.C., né, entre o século 4 e 3 a.C., e Heráclito é o criador, ou o indivíduo que ditou ali a célebre frase, né? E ninguém mergulha duas vezes no mesmo rio. Tanto por alterações biológicas, né? Porque é comprovado que a cada respiração, posso assim falar, o nosso corpo modifica, tá? As nossas células, a cada respiração, algumas morrem, outras nascem e assim sucessivamente. Então nós não somos o mesmo ao entrar e ao sair no rio, como as águas do rio também não são as mesmas, né? Elas passam. Então ninguém mergulha duas vezes na mesma água, no mesmo ponto, tá bom? E Heráclito, a gente tem ali Heráclito e o devir, né? Para Heráclito, o devir ou tudo flui significava justamente esse movimento. Nós estamos aqui em uma constante mudança, justamente pelo que ele acabou de falar, por exemplo, né, que ninguém entra duas vezes no mesmo rio, porque diariamente, tá, eu diria que até a cada segundo nós estamos mudando, tá?
tanto a nossa res cogitans, que é a parte que pensa, né, a nossa alma, como a nossa rex infinita, que é o nosso corpo, res finita, que é o nosso corpo, né, a nossa matéria física. Então existem alterações de todos os lados. A minha parte física muda e a cada conhecimento, a minha parte substancial também muda, a minha essência também muda. Já Parmênides afirma que esse ser de dentro, ele não se move como Heráclito fala que ele se movia. Por que, que ele não se move como ele se movia? Né? Ele fala ali, ó, o ser imóvel, porque existem algumas coisas que não se alteram, segundo Parmênides, e uma dessas coisas é a substância, ou seja, a nossa essência. Heráclito defendia que essa essência muda. Parmênides diz que ela não muda. E Parmênides traz o seguinte argumento: ela não muda porque eu posso encontrar o João, o José ou a Maria hoje, tá? E encontrá-lo daqui a 10 anos, por exemplo. E o que, que vai acontecer, né? O que, que identifica, o que vai me fazer reconhecer o João, o José e a Maria? É justamente a essência dele que eu conheci hoje, tá? É justamente os detalhes da vida dele que eu conheci hoje, as características que faz do João ser o João, da Maria ser a Maria e assim sucessivamente. Então, aquela essência que vai me fazer chegar daqui a 10 anos e dizer, rapaz, tu estás com cabelo longo, curto, você está mais gordo ou emagreceu, ou você está mais alto, mais baixo, mas você continua sendo o João, o José ou a Maria. Então, aquilo que vai me fazer identificar no João, no José e na Maria, segundo Parmênides, aquilo é imutável, aquilo não se move, tá? E até acabo que concordando em partes com Heráclito e em partes com Parmênides. Mudamos, sim, mas existe algo em nós que não se altera, que é a nossa persona de dentro, né? A nossa personalidade, a nossa essência, a nossa, entendido no contexto filosófico, a nossa substância, ok? Para finalizar, existiram também os sofistas, que eles trouxeram, utilizando a gnoseologia, né, que é a teoria do conhecimento, um questionamento interessante para essa busca da verdade, que é a arte de perguntar. Semelhantemente a Sócrates, os sofistas eles optaram por não trazer, como Heráclito e Parmênides, uma definição concreta da busca da verdade. Eles não quiseram falar assim, isso muda, isso não muda, isso aqui se altera, isso aqui não se altera. Eles optaram por não fazer isso. Os sofistas optaram por tentar produzir na própria pessoa a sua verdade. E isso é bom, mas isso também, ou há um perigo nisso também. Porque se todo mundo tem a sua verdade, nós temos verdades diferentes. Se temos verdades diferentes, nós temos verdades subjetivas ou relativas. Não se tem uma verdade universal, não se tem um padrão a ser seguido. Os sofistas acreditavam muito que as pessoas poderiam produzir as suas próprias verdades, e para isso utilizaram ali de um método socrático de perguntas, né? A arte de perguntar. Os sofistas eram a classe de estudiosos da época, né? E aí utilizavam-se da arte de perguntar para promover nas pessoas, através dos questionamentos, as suas próprias respostas. Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem dúvida que nós temos, quando algumas pessoas nos fazem apenas uma pergunta, a gente acaba fazendo uma reflexão um pouco maior, e aí depois dessa reflexão um pouco maior, a gente acaba deduzindo que, ó, eu mesmo consegui a própria resposta para a minha pergunta, né? Eu poderia ter feito, ou seja, às vezes até a gente diz assim, como é que eu não pensei nisso, né? Como é que eu não pensei nisso antes? Então é tipo assim, eu poderia fazer mais, eu poderia ter pensado, refletido um pouco mais, mas não fiz, talvez por preguiça ou por algum deslize ali ou algo do tipo, né? Então os sofistas, através das perguntas, faziam com que os indivíduos produzissem justamente esse tipo de resposta para a sua pergunta. Mas, como falei, o perigo estava justamente nessa relativização, nessa subjetivação da verdade. Não existia um padrão. Diferentemente do indivíduo que, por exemplo, decidia acreditar em Heráclito. Se ele decide acreditar em Heráclito, ele acredita que tudo flui e existe o devir. Não existe o meio termo. Se é em Parmênides, o ser é imóvel, o ser não se altera. Mas, sendo sofista, ele poderia produzir a sua própria verdade, mas nesse processo de produção da verdade, ele poderia construir diversas verdades e isso fazer
confundir, quem sabe, ainda mais a mente do interlocutor. Porque se eu tenho a minha verdade sobre algo, mas se eu não estou convicto dessa verdade, eu posso ser influenciado por alguém que, porventura, traga até mim uma verdade mais abalizada, uma verdade mais argumentada, como a gente poderia utilizar, por exemplo, na lógica aristotélica. Tá bom, gente? Então, foi muito bom ter falado para você sobre esse conteúdo. Um forte abraço e até a próxima vez.